Meus irmãos, então, como nós falamos lá no grupo nessa semana, nós terminamos de estudar aquele livro em formato mais devocional sobre o Salmo 23, da editora Pes, e eu falei aos irmãos que recomendo, né, a leitura dele, em família, em particular, como devocional. O livro tem lições maravilhosas, né, sobre o Salmo 23, extremamente edificante esse material, esse livro que foi uma série de sermões pregado por aquele pastor que nós mencionamos, que também foi pastor de ovelhas. Então, depois, com o tempo, estava pensando essa semana sobre o que propor para os irmãos, e tinha um material que eu já tinha pensado em propor, eu vou mostrar aqui para os irmãos agora, que é esse livro aqui, também editora PS, os irmãos estão conseguindo enxergar, Genuína Experiência Espiritual, também editora PS, está aqui embaixo, editora PS. Essa capa aqui é mais recente, ele tem uma capa antiga que eu tinha também, o mais antigo, mas empresto muito livro, as pessoas acabam não devolvendo, né? Então, isso aqui, então, eu comprei só para ter já guardado, mas nós já estudamos ele, estudei com outros irmãos uns anos atrás, esse material. E esse livro ele é extremamente importante, porque ele é muito importante, muito precioso e nos ajuda muito. Eu vou daqui a pouco explicar as principais razões, mas você também pode ler ele maior, mais completo, porque isso aqui pequenininho é um resumo apenas, tá? Dele, ele é condensado, né? Essa versão aqui, ó, tá? A versão mais completa, eu, se eu não me engano, está completa de acordo com o texto original, é essa daqui, ó, da editora Vida Nova. Vida Nova publicou, então, Afeições Religiosas é o nome do livro. Em inglês, Religious Affections é uma das principais obras já escritas em solo americano pelo maior teólogo que já existiu na história dos Estados Unidos, que é Jonathan Edwards. Então, esse livro, já conversei com americanos, pessoas foram convertidas só lendo esse livro, né? Ele é muito precioso. Pessoas que tiveram, assim, a vida impactada, transformada por esse livro. Então, ele é extremamente importante, irmãos. Extremamente importante. Então, esse aqui é a versão pequena. Eu vou compartilhar na tela o texto dele também com os irmãos, mas recomendo que compre ele físico, né? Que é muito melhor para você ler e estudar. Porém, eu compartilharei o texto aqui na tela também para os irmãos olharem, quiserem acompanhar alguns trechos que estaremos lendo. Uma coisa que é importante sobre o livro, tem que uma introdução aqui dos editores, né? Dizendo o seguinte, que esse livro é um tratado, né? No original, é Tratado sobre as Afeições Religiosas, traduzindo, né? Então, ele foi escrito na época do Grande Despertamento. Esse Grande Despertamento aconteceu lá nos Estados Unidos, na época do que ele viveu, Jonathan Edwards, isso é no século XVIII. Esse livro é uma série de sermões que ele pregou, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, que nós vamos ler daqui a pouco, né? E ele foi, então, publicado em 1746, primeiramente. Então, ele foi escrito por quê? Por que esse material foi preparado? Por que esses sermões foram pregados sobre esse assunto? Por causa do avivamento que ocorreu. Não sei se você já leu sobre o avivamento. Quem nunca leu aqui, leia, estude, é muito interessante. É isso que nós vamos fazer agora, na verdade, também, né? Mas também relatos históricos. Existe um livro que, se eu não me engano, deve estar em português, também do Edwards, se chama Narrativas Surpreendentes do Avivamento, algo assim, se fosse traduzido. Eu traduzindo do original, do inglês, algo nesse sentido. Eu acho que deve ter em português também. E ele é um relato, é uma carta que ele escreveu acerca dos avivamentos que estavam ocorrendo. E aí, por que esse livro então se tornou importante? E é muito importante. Porque durante esses avivamentos, que é quando a igreja é fortalecida espiritualmente, despertada, e muitas pessoas são convertidas ao mesmo tempo, como acontece no livro de Atos, por exemplo, dos apóstolos, começam a aparecer algumas dificuldades. Então, algumas experiências sobrenaturais, ou além do que, né, podemos imaginar,
E aí as pessoas queriam, nós temos essas dúvidas, né? Será que isso é de Deus mesmo? Será que não é? Então havia dois grupos. Um grupo negava o avivamento, isso aí não é de Deus. E um outro grupo dizia, tudo que está acontecendo lá é de Deus. Jonathan Edwards escreveu o livro para explicar o seguinte, para dar um equilíbrio nisso tudo. A ideia dele é um equilíbrio. Há experiências que eram realmente de Deus, outras não eram, e assim por diante. Ele vai explicando isso. Aí ele chega no seguinte tema. E o tema, o seguinte tema: qual é a verdadeira, então, religião, ou a verdadeira experiência com Deus? Por isso que em português deram esse título aqui, né? Genuína experiência espiritual. Porque havia muitas experiências. E hoje é um dos temas que as pessoas mais têm dúvida, irmãos. Mais têm dúvidas. Então, aconteceu aí o movimento pentecostal, por exemplo, chegou ao Brasil, e as pessoas têm aí inúmeras experiências nas igrejas e assim por diante, e as pessoas ficam com dúvidas, o que é de Deus, o que não é. Alguns negam completamente algumas experiências, outros são a favor de todas, tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus, ou nada é, essas coisas que estão acontecendo de Deus. Então é muito semelhante o que aconteceu na época do Jonathan Edwards, e essa época, é isso que nós estamos vivendo nessa época também. Por isso esse livro aqui, ele é extremamente necessário, extremamente importante. E esse é o pano de fundo histórico, então, foi um avivamento. Avivamentos são vários que ele experimentou na vida dele. Os irmãos vão se lembrar de um sermão, por exemplo, que ele pregou no dia 8 de julho de 1700 e... Ah, esqueci o ano agora. Se é 38 ou 48, uma coisa assim que ele pregou. E foi um sermão chamado Pecadores nas Mãos de Deus Irado. E foi um sermão que causou, por exemplo, o despertamento de uma cidade inteira, né? Quem nunca leu esse sermão, recomendo que leia. Você tem uma noção de como era os sermões lá que ele pregava. Claro que ele não pregava só sobre o inferno, tá? Como as pessoas pensam. Ele tem muitos sermões sobre os céus, sobre o céu, que também não é publicado no Brasil. Eu não sei se tem traduzido em algum lugar, mas livros que eu saiba não tem. Sermões sobre o céu. Ele tinha muito sobre os dois, inferno e céu, né? John Taylor. E o mais famoso é esse, Pecadores da Mão de Deus Irado. E o resultado lá foi surpreendente. Dizem que praticamente a cidade inteira foi convertida, né? As pessoas se agarravam lá nos pilares da igreja, achando que iam cair no inferno a qualquer momento, quando ele pregou o sermão. Então, essa experiência lá, pessoas caíram, choraram lá. Então, a experiência bíblica é de Deus ou não é? Então, essa que é a questão que ele vai tratar aqui no livro, que é extremamente importante. Então, tem uma pequena nota histórica aqui no começo explicando isso, esse pano de fundo histórico. Então, esse é o contexto. Depois tem um prefácio pequenininho também do próprio autor. Eu vou compartilhar aqui na tela ele, mas eu vou tentar não ler tudo para não ficar muito maçante também, né? Mas os irmãos podem ler depois, caso queiram com mais calma. Mas eu recomendo o livro físico, né? Aqui é o pequeno prefácio dele, né? Olha o que ele diz aqui. Esse é o próprio autor aqui já falando, tá? A questão mais crucial para a raça humana e para todo indivíduo é: quais as características que distinguem as pessoas que gozam do favor de Deus, aquelas que estão a caminho do céu? Ah, ou, de outra forma, qual a natureza da verdadeira religião, da religião verdadeira? Que tipo de religião, pessoal, é aprovado por Deus? Então, essa é uma pergunta, né? Então, qual é de toda essa questão do avivamento que estava acontecendo, na verdade, a pergunta real é essa: o que é verdadeiro? O que é de Deus? O que não é? Aí você vai levando isso, você chega à seguinte questão: que experiência é genuína e qual experiência não é genuína? Então, é muito importante. Ele vai dizer isso aqui, ó, que é muito difícil escrever sobre esse assunto. É difícil dar uma resposta objetiva sobre isso, também é difícil escrever. E mais difícil ainda é ler objetivamente sobre isso. Ele vai dizer que é difícil ler sobre, não é um assunto fácil. As pessoas querem uma resposta objetiva. Tudo isso aqui é de Deus? Tudo isso aqui não é de Deus. Mas não é tão simples assim, né? Gostaríamos que fosse, mas não é. Então ele vai dizer que nesse livro aqui, ó, que ele tentou ser equilibrado. Ele vai dizer que há pessoas aqui, então, que foram meio... vão discordar dele aqui, do que ele defendeu e aprovou, e aquilo que ele criticou, né? Ele vai criticar muitas coisas aqui no livro e vai aprovar outras, porque ele vai tentar fazer um equilíbrio. E outra coisa também importante, ele diz aqui, ó, na introdução, nesse prefácio, que é algo misterioso aqui, né? A mescla do bem e do mal no cristão, no indivíduo, e também isso na igreja. Então, quando há um florescimento da religião,
O que acontece é que, em vários exemplos bíblicos, como no tempo de Josias, no tempo de João Batista, e o próprio Cristo pregando, o que que acontece? Sempre vai acontecer pessoas ali que são verdadeiras e pessoas não verdadeiras. Então, por exemplo, as pessoas não entendem isso. Mesmo que um avivamento ele seja verdadeiro, seja um ato de Deus, pode acontecer muitos problemas durante esse avivamento. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um grande exemplo disso. O livro de Atos, lá, capítulo 1, capítulo 2, derramamento do Espírito. Mas tem Atos, capítulo 3, 4, 5. Quem crê na palavra de Deus não vai dizer, isso é um falso avivamento. Não, é um avivamento verdadeiro. Mas você nota que ali não tem falsos convertidos no meio do avivamento? Pessoas enganando, mentindo, roubando. Você tem lá Ananias e Safira, você tem Simão mágico. Então, mesmo que o avivamento seja verdadeiro, existe falsos convertidos no meio. Existe o diabo ali tentando, né, atrapalhar a igreja e assim por diante. Então, não esqueça isso. Não imagine que possa existir um avivamento no mundo que seja completamente livre de pecado, porque enquanto estivermos nesse mundo, vai ter pecado. Então, enquanto estivermos nesse mundo, vai haver dificuldades e vai haver falsas conversões. Então, isso é um pressuposto importante, né? E ele fala que, então, essa mistura da religião falsa com verdadeira tem sido a maior arma de Satanás contra a causa de Cristo. É por isso que devemos aprender a distinguir a verdadeira e a falsa. Nós precisamos distinguir, saber distinguir. Emoções, experiências que advêm da salvação e as que são imitações da salvação. E deixar de fazer isso, quando você deixa de distinguir a verdadeira experiência da falsa, olha o que acontece. Primeiro, muitos oferecem uma adoração a Deus falsa, pensando ser aceitável a Ele, mas que Ele rejeita. Quando você deixa de distinguir. Olha, isso é muito forte, muito importante, né? Quando você deixa de distinguir, olha aqui, outra coisa importante que ele destaca. Satanás engana muitos sobre o estado de suas almas. Desse modo, arruinam-nos eternamente. Em alguns casos, Satanás leva as pessoas a pensar que são extraordinariamente santas, só porque têm, né, algumas experiências lá espirituais ou místicas, não sei, quando na realidade são o pior tipo de hipócritas. Sim, esse livro não é. Me diz aí se não é extremamente importante para os nossos dias, né? É isso que nós vemos. As pessoas têm aí muitas experiências e acham que por isso são, né, extremamente santas. Não é o caso. Outro ponto aqui, ó. Satanás estraga a fé dos verdadeiros crentes, mistura deformações e corrupções da religião, causando os verdadeiros crentes a se tornarem frios em suas emoções espirituais. Ele confunde também a outros com grandes dificuldades e tentações. Todas as pessoas, então, quando há essas experiências falsas, aquelas pessoas que são crentes verdadeiras podem ser enganadas também, não no sentido aqui de perder a salvação, claro que não, mas se tornam cristãos mais desanimados, mais frios espiritualmente, os extremos, né? Então você olha lá, um extremo que por exemplo, o movimento pentecostal trouxe em muitas das suas áreas. Quem não é pentecostal olha, fala, isso aí tudo essas coisas aí é tudo errado, é tudo. Então se emocionar, por exemplo, né? Falar glória a Deus, por exemplo, amém na igreja, tudo isso é errado, por exemplo, né? Sendo que não é bem assim também, né? Então torna os verdadeiros crentes frios, se você não souber distinguir. Outro ponto aqui, ó. Os homens pecam na ilusão de estarem servindo a Deus. Portanto, pecam sem restrições. Olha isso, irmão, isso é muito sério. As pessoas, quando não sabem distinguir a verdadeira da falsa, pecam sem restrições. Ó. Deus me falou. Por aí, então, se Deus falou para a pessoa fazer isso e aquilo, não tem restrição nenhuma, então, né? Foi Deus que disse. Como é que você vai agora refutar a pessoa? Ah, você está errado, porque se foi Deus que disse, então acabou a conversa. Deus disse. Não tem restrição, então, para o que a pessoa quiser fazer. Então, isso é muito grave. E há muitas pessoas que fazem isso hoje. Falso ensinamento ilude até os inimigos do cristianismo a fazerem sem perceber o trabalho de seus inimigos. Destrói o cristianismo com muito mais eficiência que os inimigos declarados podem fazer, na ilusão de estarem fazendo progredir. Então, pessoas estão podendo impedir o progresso do evangelho com mais
com mais eficiência do que os ateus, por exemplo, né? Do que os inimigos. Já parou para pensar nisso? O maior inimigo, então, do cristianismo, alguém já disse isso, né? Um autor disse isso? Não é o anticristianismo, o maior inimigo do cristianismo. Não estou falando de anticristo agora, aqui no sentido de oposição mesmo ateia, né? O ateísmo, a oposição ateísta. Esse não é o maior inimigo do cristianismo. O maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. Entende? Então, ou seja, são os falsos cristãos. Quando você estuda a escatologia lá, o anticristo, na verdade, é isso que ele é. É um falso cristão. Esse é o maior problema. Então, não é o inimigo declarado, mas aquele que diz que é e não é. E quando você não sabe distinguir, então, esse é um problema. E aqui, outra razão que ele dá, uma razão aqui negativa, então, quando as pessoas não sabem distinguir, é isso aqui, olha. Satanás divide o corpo de Cristo, coloca uns contra os outros. Os cristãos disputam acaloradamente com zelo espiritual. O cristianismo degenera em disputas vazias, as partes em disputas correm para os lados opostos, até que o caminho correto, ao meio, fica totalmente negligenciado. O caminho correto, que é o equilíbrio, né, fica negligenciado. Então, veja quantas coisas ruins advêm de você não saber distinguir o falso do verdadeiro, o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo. Toda heresia, incredulidade e ateísmo começam a se propagar. Outra consequência aqui, né? As pessoas passam a duvidar da verdadeira fé. Paulo dá essa advertência à igreja de Corinto. Todo mundo aí está falando em línguas, por exemplo. Ele diz, não, apóstolo, chega aí, as pessoas chegam, indoutos chegam aí na igreja, vão achar que vocês são loucos, Paulo diz, né? Então, nesse sentido, né? Então, por essas razões, é vital que façamos todo o possível para compreender a natureza da verdadeira religião. Até que o façamos, não podemos esperar que os avivamentos tenham longa duração, nem podemos esperar muito proveito de nossas discussões e debates religiosos, uma vez que sequer sabemos sobre o que estamos discutindo. Meu plano é contribuir o máximo para a compreensão da verdadeira religião com este livro, pensando em mostrar a natureza e sinais da verdadeira obra do Espírito na conversão de pecadores, como também salientar que aquilo não é uma verdadeira experiência de salvação. Se tiver sucesso, espero que este livro ajude a promover o interesse no genuíno cristianismo. Que Deus aceite a sinceridade de meus esforços. E que os verdadeiros seguidores do manso e amoroso Cordeiro de Deus aceitem minha oferta com mentes abertas e com orações. Amém. Muito bonito aqui o que ele fala, né? Então, esse é o propósito, então, irmãos, desse livro. Olha a importância, então, de aprendermos sobre isso. Agora nós vamos ler o texto bíblico que se encontra na epístola de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1. Então, ele baseou esses sermões nesse texto. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 até o 9, mas o foco dele é o versículo 8, tá? O texto aqui principal é o versículo 8 apenas. Vou ler do 3 ao 9 só para dar um contexto aqui maior, né? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Versículo de número 8, novamente. Ao qual, se referindo aqui ao Senhor Jesus, não o havendo visto, então Pedro está dizendo assim, vocês
para quem ele está escrevendo a carta, né? Vocês não viram ele. Eu vi, eu andei com Cristo, mas vocês não vendo ele, o amais, o qual não havendo, vocês amam ele, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, ou uma alegria indizível, né? E cheia de glória, como diz algumas outras traduções. Pode ser traduzido assim o texto, é uma alegria indizível, cheia de glória. Então, Pedro escreve essa carta. Ele explica aqui, né, no texto isso, para cristãos que estavam sofrendo perseguições. E tendo eles não andado com Cristo, como Pedro e os demais apóstolos andaram, mesmo assim eles amavam a Cristo, criam nele, né? Um texto maravilhoso, né? Então, alguns comentários iniciais aqui do texto. Primeiro ponto aqui, a primeira parte, antes de dar continuidade, o livro é dividido em três partes, irmãos e irmãs. Três partes. Primeira parte, ele vai tratar sobre a natureza das emoções no cristianismo, na fé cristã, na vida com Deus. Importância das emoções. Vai explicar o que é isso. No caso, o livro original usa muito a expressão afeição, é a mesma coisa aqui. Às vezes, com o passar do tempo aí, dos séculos, né? Algumas palavras mudam o sentido. Então, o editor do livro menor aqui, eles escolheram usar a palavra emoção para trazer mais para nós esse significado. Mas o vocabulário do Edwards é a palavra afeição. Por isso, o nome original do livro é Afeições Religiosas, tá? A primeira parte do livro é tratar sobre isso, a natureza das emoções e a sua importância no cristianismo. A segunda parte é sobre aquilo que não prova que nossas emoções vêm de uma verdadeira experiência de salvação. Então, experiências, ele vai tratar disso, que não prova necessariamente que a pessoa é salva só porque ela teve aquela experiência. Ele vai dar uma lista de várias experiências, especialmente que aconteceu naquela época e que hoje também, né, pode ser trazida para os nossos dias, né? E a parte final, a parte 3, que é a mais importante talvez, é os sinais que distinguem as verdadeiras emoções espirituais. Então, no segundo, ele vai pegar pesado e mostrar que, olha, a pessoa teve a experiência X e Y, se ela crê de Deus, ele vai dizer, não necessariamente. Aí ele dá os motivos bíblicos porque, por exemplo, a pessoa louva a Deus na igreja e chora e se emociona, ela é convertida. Não necessariamente. Ele dá exemplo na Bíblia, onde pessoas fizeram isso e não eram salvas, não eram de Deus, eram apóstatas, né? Mas é claro que essa experiência ela é boa, é positiva. Você tem que louvar a Deus com as emoções? Sim. Mas isso por si só não prova a salvação, né? Ele vai citar outros exemplos. Na terceira parte, ele vai um pouco mais profundo ainda em mostrar quais são as experiências verdadeiramente espirituais. Aí é nesse ponto que muitos irmãos ficam chocados, porque ele vai dar sinais muito profundos. Isso é, algumas pessoas começam até a duvidar, será que eu sou salvo mesmo? Porque é muito profundo o que ele fala, né? Mas a gente vai ver lá com calma, a gente vai chegar lá, o Senhor permitindo, pouco a pouco, né? Não se assustem, pouco a pouco, nós chegamos lá. Até aqui, irmãos, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Como eu falei, fazer um formato mais aqui no estilo aula, assim, né? Se os irmãos tiverem um comentário. Não? Nenhum? Por enquanto? Então, vou prosseguir. 1 Pedro, então, 1:8, acabamos de ler. O qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas querendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. O que nós vemos nesse texto, segundo Edwards? Primeiro, o amor por Cristo. Amor por Cristo. O texto diz isso. Ó. A quem não havendo visto a mais. Olha que interessante. Os que não eram cristãos maravilharam-se da prontidão dos cristãos em se expor a tais sofrimentos. Ele fala aqui no contexto, né, sobre os sofrimentos que eles estavam passando, esses cristãos. Renunciando a alegrias e confortos deste mundo. Para seus vizinhos incrédulos, esses cristãos pareciam loucos. Pareciam agir como se detestassem a si mesmos. Os incrédulos não viam nenhuma fonte de inspiração para tal sofrimento. De fato, os cristãos não viam coisa alguma em seus olhos físicos. Ó. Eles não viram. Amavam alguém a quem não podiam ver. Que glorioso, irmão. Olha isso. Não é isso que Jesus fala? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Amavam a Jesus Cristo, pois viam-no espiritualmente.
mesmo sem poder vê-lo fisicamente. Aí aqui está a fé verdadeira, a fé genuína, né? A fé, certeza das coisas que não se veem. Parece que até eu tenho a impressão que o próprio Pedro também estava maravilhado, porque veja bem, ele poderia imaginar, eu andei com Cristo, João andou com Cristo, né? Paulo viu Cristo ressurreto. Esses irmãos não viram Cristo, não viram Cristo ressurreto, não estavam ali andando com ele, o qual não havendo visto. Irmãos, não é o nosso caso hoje. Se você tem uma fé genuína em Cristo Jesus, você não o viu, embora não o vendo, você o ama. Isso é uma fé verdadeira, isso é uma fé genuína. Isso é maravilhoso. Outra coisa que ele destaca, a alegria em Cristo. A alegria. Ele fala, vocês se alegram. Aqui na a CF diz, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então, embora o seu sofrimento exterior fosse terrível, suas alegrias espirituais internas eram maiores que seus sofrimentos. As alegrias os fortaleciam, possibilitando que sofressem alegremente. Então, eles estavam sofrendo, mas eles tinham um amor e uma alegria em Deus, em Cristo Jesus, a quem eles não estavam vendo. Isso é, irmãos, fé genuína. Pedro reconhece isso ao escrever para eles. Eles tinham uma fé genuína. Então, a natureza dessa alegria, indizível e cheia de glória. Indizível, como descrever? Indizível, pura, celeste. Não havia palavras para descrever a excelência e essa doçura, a sua excelência e doçura. Era também inexprimível quanto à sua extensão, pois Deus havia derramado tão livremente essa alegria sobre o seu povo sofredor. E Pedro ainda diz, é cheia de glória. Olha aqui, ó. Que alegria é essa? Cheia de glória e indescritível. Essa alegria enchia a mente dos cristãos, ao que parecia, com um brilho glorioso. Não corrompia a mente, como fazem muitas alegrias mundanas. Pelo contrário, deu-lhes glória e dignidade. Então, às vezes, o ser humano, nós experimentamos alegrias com as coisas deste mundo, os ímpios também experimentam, mas é uma alegria diferente. Se você já teve essa experiência com Deus alguma vez na sua vida, você vai perceber a diferença. Você já se alegrou por questões aqui do mundo, que são até legítimas, amém, né? Tudo bem quanto a isso. Mas quando você tem uma alegria espiritual em Cristo, produzida pelo Espírito, você percebe que existe uma pureza e uma glória indescritível nela. E muitas pessoas que nunca vivenciaram isso, nunca experimentaram isso, não sabem, não conseguem entender como que pode isso, né? Então, Pedro entendia esses irmãos para quem ele escreveu. Mas talvez os seus vizinhos e as pessoas ao redor não entendiam essa alegria tão diferente, né? Os cristãos versus sofredores partilhavam das alegrias celestes. Essa alegria enchia suas mentes com a luz da glória de Deus, fazendo brilhar com aquela glória. Agora vem o ponto, a proposição principal do livro, que ele vai trazer aqui. E só nessa proposição, irmãos, podemos falar tantas coisas, né? A doutrina que ele vai tirar desse texto. Qual é a doutrina ou proposição que Pedro está ensinando aqui nesse versículo? É isso aqui, irmão. É isso aqui que tem pode ser usado para refutar quase todas as igrejas, especialmente as de linha reformada que existe hoje no mundo e no Brasil, especialmente pelo nosso contexto. Olha o que diz Jonathan Edwards. A verdadeira religião consiste principalmente em emoções santas. Aqui você vai começar a distinguir a verdadeira experiência com Deus. Não existe, na visão do Jonathan Edwards, toda a experiência que ele teve, esse livro que ele escreveu, o avivamento lá que ele experimentou, analisando muitos textos bíblicos que ele vai trazer aqui logo à frente, não existe uma vida cristã verdadeira, genuína, sem emoções e emoções santas. Não pode existir. Ela consiste especialmente, principalmente em emoções santas. Isso aqui é uma coisa que você não pode esquecer, nós não podemos esquecer. A religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. Então, toda essa ideia que eu acabei de mencionar de igrejas que negam isso, ou por palavra, ou até na prática, estão redondamente enganadas. Você vai numa igreja de linha reformada, se for um culto, não vou nem falar dos elementos do culto, estou falando dessa parte aqui apenas da experiência espiritual. É algo muito frio,
muito distante, algo muito apenas uma formalidade seca, fria no sermão, no cântico, nas orações. E não há essa experiência com Deus de emoções santas. Tem alguma coisa errada aí. Agora, estamos dizendo que a emoção por si só vai provar? Claro que não. Ele vai explicar mais para frente. Não quer dizer que a emoção por si só vai. Ah, então a pessoa verdadeira é porque ela tem emoção, não está na igreja, ela chora, tal, ou sente alegre. Não, não é isso que ele está dizendo. Porque, olha a distinção aqui: emoções santas. Santas, não é qualquer emoção. Ele vai explicar. Mas tem emoções. Então, uma religião fria, um cristianismo frio, uma vida cristã fria, sem emoções, não é saudável. Não é uma vida saudável com Deus. Não é. Existe isso que chamado de santas emoções. Ele vai chamar no livro original afeições, né, que são sinônimos aqui dentro desse contexto. Ficou claro isso para os irmãos? Religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. Não só isso aqui, irmãos, já refuta tanta coisa que nós dizemos. Então é errado você olhar lá para igrejas que têm, vamos dizer, um culto dentro do nosso contexto mais carismático lá e tal, e aí falar, então tudo aquilo lá, não estou falando das doutrinas que ele prega, estou falando da ideia das emoções. Tudo está errado. Então, sentir emoções está errado. Não está errado sentir emoções. Porém, as emoções que eles estão sentindo e o modo que eles estão fazendo pode estar errado. O modo como eles estão fazendo e o que eles estão sentindo pode estar errado. Mas o que não está errado são as emoções em si. Deus nos criou com emoções. Temos temperamentos diferentes, manifestamos emoções de modos diferentes. Homens e mulheres podem manifestar, por exemplo, em crianças, né? Adultos, jovens, velhos, podem manifestar as emoções de modos diferentes, mas as emoções fazem parte da estrutura humana e o evangelho nos foi dado, ele vai dizer aqui depois, preparado especialmente para atingir as nossas emoções. Então, não existe vida cristã sem verdadeiras emoções santas. Essa é a doutrina principal que ele vai explorar aqui no material dele, no livro dele, né? Isso para mim é maravilhoso, é incrível, porque você vai à igreja, você não... O que está acontecendo aqui? O que é isso, né? A geladeira, como diz o pessoal gosta de brincar, né? Até com o nome lá, né? Dos presbiterianos, né? Algo frio, né? O cemiteriano, parece um cemitério, o sorveteriano, que é muito frio. Essas críticas, irmãos, infelizmente, apesar de ter esse tom de brincadeira, né? É verdadeira, porque não pode, não poderia ser assim. A verdadeira religião cristã ela é calorosa, ela é quente, existe um fervor que Deus exige do seu povo em muitos textos bíblicos. Ele vai citar todas as coisas aqui, você vai ver, é muito texto bíblico. E é uma ordem de Deus ainda, é um mandamento que você tenha essas emoções. Não tem como fugir dessa verdade. Quer dizer que você vai viver todos os dias com todas essas emoções? Não, não é isso. Elas se manifestam de forma diferente, também depende da pessoa de um modo diferente. Mas ela precisa existir do cristão. Então não é errado, então o cristão ele só sente emoção com as coisas desse mundo e nada com as coisas, nunca com o evangelho, nunca, nunca ao ler a palavra de Deus, nunca ao ouvir um sermão, nunca se deleitar nas coisas espirituais, nunca ter prazer nas coisas de Deus. Então isso está errado. Ele tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, e isso está errado. Por quê? Porque a verdadeira religião consiste principalmente em emoções santas. Irmãos, até aqui pergunta, um comentário, quem quiser falar alguma coisa, pode Irmão, falar. eu estava vendo aqui, né, uma coisa interessante do significado da palavra afeto, né, no sentido etimológico, né? Vem do latim affectus, que é inclinação ou disposição, né? Isso, ele vai dar essa definição daqui a pouco, exatamente, uma inclinação, afeto, isso, afeto. Uhum. Uma citação de Paulo, né, que ele fala, né, que a ciência incha, mas o amor edifica, né? Modifica, Então, assim, isso, muita coisa intelectual que a gente vê na própria Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que de certa forma você vai ter um lado que é só teologia, 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 pode inclinar mais assim o intelecto, mas o que que inclina o afeto, né, o coração, né? É uma coisa isso. para se pensar, né?
Conhecimento por si só, né? O conhecimento incha, diz o apóstolo, o amor edifica. Perfeito. É isso mesmo. Ele vai citar esse texto, inclusive, também, e muitos outros aqui. Mais alguém, irmãos? Gostaria de fazer? Muito bem, irmão. Isso mesmo. Mais alguém? Não? Ele era de Então, qual igreja, Jonathan Edwards? de qual igreja que ele era? Eu, Isso. boa pergunta. Eu recomendo, vou mostrar aqui um material. Recomendo muito a leitura desse livro aqui. Eu li aqui em casa com as crianças já. Então, só que esse é maior, 500 páginas, ou menos. Eita. O nome é Jonathan Edwards, Uma Nova Biografia, Ian Murray. Uma nova Traduzido biografia. em português, né? Esse livro aqui, né? Ele vai contar bastante sobre a questão da igreja dele. A igreja que ele Uhum. fez parte, ele se tornou pastor, o irmão Anderson, da igreja do avô dele. Era uma igreja congregacional, igreja independente, congregacional. Mas é interessante notar que ele trocou cartas durante muito tempo com os presbiterianos da Escócia, né? E ele foi chamado para ser ministro lá na Escócia, né? Ele acabou, não deu certo dele, por causa de vários problemas. A gente respondia Na por carta cartas dele, antigamente. Aí, no caso, para entender a mente dele, dá para saber se ele era sensacionista? então, nós vamos tratar desses pontos mais para frente. Mas, assim, o que ele diz nessa carta dele, numa das cartas, Anderson, ele fala assim que o governo presbiteriano é o mais bíblico que existe. A doutrina presbiteriana do padrão de Westminster é a mais correta, mais bíblica. O pensamento dele, então, era bem alinhado com os escoceses, né? Entendeu? Mas a denominação, a igreja que ele foi pastor, durante todo esse período, era uma igreja congregacional e depois ele se tornou missionário, né, entre os índios. Ele não Ficou chegou a claro? ir para presbiteriano. Ele não chegou a ir para lá, não conseguiu ir. Ele foi convidado muitas vezes. Naquela época era difícil, né? Viagem, tinha 11 filhos, né? Não era muito fácil, né? De ir, né? Mas ele foi convidado. E ele escreve na carta, é o governo mais bíblico que existe, é o governo presbiteriano. Ele fala, está nesse livro, você vai ver ele dizendo isso, né? Numa das cartas dele. Tá Então, certo? essa questão do sensacionismo a gente vai poder falar mais para frente, claro. A gente pode tocar Claro. nesse assunto. Mas, assim, ele era, no sentido bem geral, ele era sensacionista, talvez não sensacionista igual esse moderno de hoje, mas que nega até qualquer avivamento, né? Ele era a favor do avivamento, o Jean Taylor, né? O sensacionista de hoje nega até qualquer avivamento, né? Então, esse ele não era nesse sentido, né? Nesse sentido, ele não era sensacionista, como os de hoje, eu quero dizer, né? Porque ele era a favor do avivamento. Inclusive, ele disse ali na introdução, né? Vai criticar tanto os excessos, os erros do avivamento, quanto aqueles também que negavam o avivamento. Ok, irmãos, mais uma pergunta, dúvida? Então, esse aqui, Anderson, eu recomendo, viu? Então, ele conta toda essa história. É muito interessante, ele conta até o início, como os Estados Unidos foi formado, como os pais, os avós dele fundaram Harvard, Yale, Princeton, para as universidades americanas. Muito interessante a história dele. Alguém chega a comentar que se a reforma protestante foi um avivamento? Foi, eu acredito que foi um avivamento. Está correto afirmar. Muitos autores que tratam do assunto, um mais da nossa época, o Martin Lloyd Jones, ele considera como um avivamento. E foi. Lembra, você chegou a ver os vídeos que tem lá no canal? O irmão William chegou a compartilhar algumas vezes? Na época que eu traduzi muita coisa com a ajuda até inclusive do irmão Silvio, sobre o avivamento na Escócia. Você viu? Chegou a ver esse vídeo? Documentário? São 4 vídeos, Aquilo né? Avivamento esquecido? Isso, perfeito, isso mesmo. Lá ele fala, ele chama até de derramamento do Espírito, né? O Edwards usa muito essa linguagem, derramamento do Espírito. Derramar do Espírito, né? Então, sim, avivamento. A reforma protestante é um avivamento. A segunda reforma também, a da Escócia, a segunda reforma da época da Confissão de Fé de Westminster também é considerado avivamento. Ambas, né? Ok, então é isso, irmãos. Então aqui Pedro está destacando as emoções espirituais do amor e da alegria, nessas duas, né? Para descrever a experiência desses cristãos. Lembre-se de que ele estava falando sobre fiéis que estavam sendo perseguidos. O seu sofrimento purificava a sua fé, resultando em que? Redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo, versículo 7. Estavam assim numa condição espiritual saudável. E Pedro ressalta o seu amor e alegria como evidência da sua saúde espiritual. Então, uma evidência de uma saúde espiritual. Amor,
e alegria em meio a grandes dificuldades, perseguições e provações. É essa a característica aqui desses irmãos para quem Pedro escreve. Para quem que ele escreve? Ele fala aqui no comecinho, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1. Aos estrangeiros dispersos, os irmãos estavam dispersos, né? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Assim ele introduz a carta. Pedro chama eles de eleitos. Isso provava, demonstrava que eles eram eleitos de Deus. Como Paulo faz a mesma coisa, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Para você lá, é parecido. Paulo elogia muito essa igreja. Ele dá uma principal característica, ele dá 3 características, o apóstolo Paulo lá, da fé genuína dos Tessalonicenses. O primeiro, o mais importante, o amor. A operosidade do vosso amor. O amor, você vai ver que ele o próprio Jonathan Edwards tem um texto sobre isso, né? 1 Coríntios 13. É o único dom que vai existir para sempre na eternidade. Todos os dons vão cessar no céu. Todos. Só um permanece para sempre. O amor. O amor. E tem um sermão de Jonathan Edwards, eu acho que não tem traduzido. Eu tinha ele aqui em físico, eu dei de presente para o irmão lá, um pastor japonês, dei para ele de presente esse livro. E o título do livro é O Céu, um Mundo de Amor. É o nome do sermão dele. Céu, um Mundo de Amor. Ele descreve por que o céu é um lugar de amor eterno, né? Então, você vai ver as escrituras sempre destacando especialmente o amor. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Os 3 lá, fé, esperança e o amor, lá em 1 Coríntios 13, mas o maior desses é o amor. A fé, você não vai precisar no céu mais de fé, né? E a fé é certeza daquilo que você vê. Então, você vai estar vendo o Senhor. Esperança também não. Você estava aqui nós estamos esperando, temos esperança. No céu você não precisa de esperança, mas o amor permanece para sempre. É o maior, o melhor, é maior, ele chama de maior, dons de todos que o crente pode ter nessa vida. Então, você quer buscar um dom, ele fala para a sua vida, é esse, é o amor. Os outros são muito inferiores. E hoje, né, a igreja virou o oposto, né? E Paulo escreve de propósito isso para os coríntios. Era exatamente lá que tinha aquelas manifestações, né? Ele tem um livro só sobre isso também, só sobre o amor. Mas é isso, irmãos, até aqui. Então, agora vem a pergunta, né? O que são então essas emoções, essas afeições? Olha a pergunta dele. Tudo bem, emoções santas, mas o que é isso? Ele vai definir. O que são essas emoções? Emoções, aí olha aqui a definição. Isso tem a ver com o que o William acabou de falar, né? Ó. São ações mais vivas e intensas da inclinação da alma e da vontade. Ele gostava de definir as coisas bem profundamente, né? Então, as emoções são as ações mais vivas e intensas da inclinação da alma e da vontade. Isso são as emoções, segundo a definição dele. Então, Deus deu às almas humanas 2 poderes principais. Compreensão. O que é a compreensão? A sua mente, né? Não sei se vocês sabem disso, na linguagem bíblica, nas línguas orientais também, na própria língua japonesa, do aula de língua japonesa também, né? Alguns irmãos que sabem, a palavra coração, no hebraico também você vai ver, não é como a gente pensa hoje aqui no Ocidente, né? Coração está relacionado às emoções, né? Primeiro, o coração está relacionado à compreensão. A mente no sentido de entendimento. É por meio dela que você então examina e julga as coisas. É o coração e a alma, no caso aqui, são sinônimos, né? Então é a mente. A primeira faculdade aqui da alma ou do coração é a compreensão das coisas, julgar, examinar, entender, né? Então, o segundo poder nos permite ver as coisas, não só como espectadores indiferentes, ó, mas gostando ou não delas, agradando-nos ou não delas, aprovando-as ou rejeitando-as. Às vezes chamamos esse poder de inclinação. Então, veja, pense bem nisso aqui. Inclinação, compreensão e inclinação. Então, compreensão você compreendeu. E a inclinação, se você gostou ou não daquilo que você compreendeu. Então, relacionando-os com as nossas decisões, normalmente damos o nome de vontade. Vontade é outra coisa, a consequência disso. Quando a mente exercita sua inclinação à vontade, então muitas vezes chamamos a mente de coração. Então, veja, a mente e coração. Dando aqui o exemplo
na língua japonesa, né? Eu dou aula sobre isso, então acho que é interessante ilustrar, é que a palavra coração, na língua japonesa, por exemplo, qualquer outro ideograma, que é uma língua que tem ideogramas, qualquer outro ideograma relacionado, verbo, substantivo, adjetivo, ao pensamento, é o mesmo ideograma de coração. Por exemplo, a palavra preocupação. A pessoa fica pensando, ansiedade. Sempre o coração vai estar junto lá. A palavra coração vai estar conectada à mente. O vocabulário, né, relacionado. É muito interessante isso. Na nossa cultura ocidental, o coração virou outra coisa, virou só emoção, mas não é. É primeiro a inclinação, é a mente, a compreensão. Depois a inclinação, depois a vontade. Então ele vai sempre usar essas três coisas aqui, né, aqui em outros trechos também. Compreensão, primeiro você compreende, você se inclina, e aí tem a vontade, que é a decisão que você toma em relação àquilo que você compreendeu e se inclinou para. Aí você toma a sua decisão, que é, no caso, a vontade. Então, os seres humanos agem por suas vontades de duas formas. Ó. Dirigir para as coisas que vemos, apreciando elas e aprovando-as. Podemos também nos distanciar das coisas que vemos e rejeitá-las. Esses dois atos da vontade, é claro, diferem muito em grau. Algumas inclinações do gosto ou desgosto demovem-se somente um pouco além da apatia total. Então, ou seja, então, há coisas que você vai se emocionar mais, se inclinar mais, outras menos. Tem um grau aí, isso pode variar também de pessoa para pessoa, claro, né? Existem graus diferentes. Em outros graus, nos quais o gosto, o desgosto é mais forte, até o ponto em que a força seja tal que agimos de modo energético e determinado. Então, você vai ter mais força aqui para outras coisas. São esses atos mais enérgicos e intensos que chamamos de emoções. Então, na visão dele aqui, os atos mais enérgicos que existem na inclinação aqui da alma é o que ele quer definir como emoção, é algo mais forte, né? Então, a nossa vontade e emoções não são coisas diferentes, na verdade. Nossas emoções diferem dos atos casuais da escolha somente em sua energia e vivacidade. Então, vontade e emoção é a mesma coisa, porém ela difere na sua vivacidade. Admito, entretanto, que a linguagem pode expressar somente um sentido imperfeito dessa diferença. De certo modo, as emoções da alma são a mesma coisa que a sua vontade. E a vontade nunca sai de um estado de apatia, exceto pelo sentimento. Todavia, há muitos atos da vontade que não chamamos de emoções. A diferença não está na natureza, e sim na força da atividade. Então, para ele tem a ver com a força. Então, por quê? Porque as emoções é algo mais intenso, mais energético. Assim que ele define. As emoções são mais intensas e mais energéticas. Em todo o ato da vontade, gostamos ou não daquilo que vemos. Você vê algo, você gostou ou não gostou, né? Seja música, seja uma comida que sua esposa preparou, ou você mesmo preparou, né? Seja o quê? Uma coisa você gosta, outra coisa você não gosta. Ele vai usar isso mais para frente também no livro para exemplificar a experiência espiritual. Então, se ele for suficientemente vigoroso e vivo, é exatamente a mesma coisa que a emoção do amor. Essa é a emoção do amor. Algo muito vivo e muito forte. E um desgosto muito forte é o que nós chamamos então de ódio, né? Era cada ato da vontade para ou em direção a algo, estamos em alguma medida inclinado àquela coisa. E se a inclinação for forte, nós chamamos de desejo. Com forte inclinação, desejo. Em cada ato da vontade que aprovamos algo, há um grau de prazer. Se o prazer for grande, alegria ou delícia, quando é algo muito grande, o prazer, né? E se a nossa vontade não aprova algo, ficamos desagradados em alguma medida. Se o desagrado for grande, nós o chamamos de pesar ou tristeza. Todo ato da vontade relacionado com aprovação ou preferência, ou então com desaprovação e rejeição. Nossas emoções são, portanto, de dois tipos. Existem emoções que nos levam para o que vemos, unindo-nos ao que vemos ou apegando-nos a eles. Essas emoções incluem amor, desejo, esperança, alegria, gratidão e prazer. Então, são as emoções aqui. Essas emoções que ele destaca aqui são as positivas, então, né? Existem, por outro lado, as emoções as negativas aqui, que nos faz nos afastar de algo. Por exemplo, ódio, medo, raiva ou pesar. Todas elas fazem parte da vida cristã e devem fazer parte. Todas. Tanto negativas quanto positivas. Um grau, às vezes, diferente, mas devem fazer parte.
A verdadeira religião consiste principalmente em emoções. Agora que ele vai destacar, então, isso. Pegando muitos textos bíblicos que demonstram isso. É verdade mesmo? Irmãos, eu já vi pastores em púlpito, pastores que se dizem reformados, dizer o oposto disso aqui. Dizer que não é bem assim, não, tal. Não sei se eles já leram Edwards, né, e outros puritanos. Acho que não. Mas dizem isso aqui. Talvez por conta das experiências tão loucas que acontecem por aí em muitos grupos religiosos, né? Igrejas aí com aberrações, as pessoas tendem a ir para outro extremo. Mas veja bem o que ele diz, como é bíblico isso. Quem pode negar que a verdadeira religião consiste principalmente em emoções, ações vigorosas e enérgicas da vontade? Quem pode negar isso? Uma pergunta retórica, na verdade, ninguém pode negar, biblicamente. Não tem como negar. A religião requerida por Deus não consiste em desejos fracos, opacos e sem vida, elevando somente um pouco da apatia. Irmão, presta atenção nessa frase aqui, irmão. Olha isso. O que Deus requer de nós, então, não são desejos fracos, opacos e sem vida, que eleva você somente um pouco da apatia. Não é isso que Deus requer do seu povo. Não é. Está lá em Miqueias. Você conhece Miqueias, depois lê lá o capítulo lá em Miqueias falando sobre isso. Né? O que Deus requer de ti, homem? Né? Você vai lá, que ames a misericórdia. Amor. Né? O amor, Deus vai sempre destacar como principal emoção. Ele não requer então, algo fraco. Somente um pouquinho da apatia você sobe e acha que já está bom. Não é. O que nós vemos então na sua palavra? Ele insiste em que sejamos sérios, dinâmicos espiritualmente, que nossos corações se envolvam vigorosamente no cristianismo. Romanos 12:11. Paulo diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É um mandamento. Você precisa ser fervoroso de espírito. É uma ordem que a palavra de Deus está dando. Deuteronômio, isso vem lá do Velho Testamento. Agora, pois, ó Israel. Olha aqui o texto, né? Olha o mandamento que Deus dá. Ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti, Israel? Não é que temas o Senhor teu Deus? Que andes em todos os teus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então isso aqui Deus requer algo fraco aqui? Não. De toda a tua alma, de todo o teu coração. Né? Deuteronômio 6 aqui, ó, outro texto. Ele vai citar muitos textos. Né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja bem, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, Deus não requer aqui algo, então, fraco, opaco, sem vida. De modo algum. De modo algum. Deuteronômio 30 aqui, ó, olha só. A circuncisão espiritual que Deus fala que vai fazer. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Veja aqui uma promessa do que ele fará. Ele vai circuncidar o coração para isso. Então, se você não for sério no seu cristianismo, levar a sério, as nossas vontades não forem vigorosamente ativas, nada somos. Aqui você começa a distinguir aí, ó, olha só. Então, aqueles cristãos extremamente indiferentes a Deus, a sua palavra, alguma coisa está errada aí. É necessário, Deus ordena o oposto, né? Realidades espirituais não são tão intensas que nossos corações não respondam adequadamente a elas, a menos que hajam dinâmica e poderosamente. O exercício da nossa vontade não é tão necessário em nada quanto é mais nas coisas espirituais. Em nenhuma outra coisa a indiferença é tão odiosa. Olha isso, irmão. O livro é cheio de preciosidades aqui, ó. A indiferença a Deus é uma das coisas mais odiosas que existe. A indiferença é o Evangelho. A indiferença a Cristo. Quantas vezes você já viu isso na igreja? Eu já vi. A ceia do Senhor sendo ministrada, a palavra de Deus sendo pregada, as pessoas são indiferentes. Indiferentes, pensando lá no jogo do futebol que está acontecendo aí, né? Eu já vi na igreja, pessoal com o radinho lá, vendo lá se saiu o gol ou não. E ali, olha que coisa absurda, terrível, né? Já vimos isso.
A verdadeira religião é poderosa. Seu poder aparece primeiramente no coração. É por isso que as Escrituras chamam a verdadeira religião de poder da piedade, distinguindo da aparência exterior, que é somente a sua forma. Paulo diz aqui, ó, Timóteo, né? Olha, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Piedade, há um poder na piedade. O Espírito Santo é o espírito de poderosa e santa emoção nos verdadeiros cristãos. E por isso que as Escrituras dizem que Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Aí vem um assunto que eu discuti lá no grupo esses dias, né? Foi outro grupo, na verdade, isso aqui, né? O pessoal tem dúvida, né? Não sei se algum irmão chegou a ler lá alguns textos que nós colocamos dos puritanos lá. Quando recebemos o Espírito Santo, dizem as Escrituras que somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo representa as santas emoções que o Espírito produz em nós, de modo que nos ardia o coração. Lucas 24:32. Lembra desse episódio? Os discípulos lá caminhando no caminho de Emaús, e eles não conheceram que era Cristo. Depois que Cristo falou para eles, né? Explicou tudo, expôs a palavra, o que aconteceu depois? Cristo desapareceu diante deles, e depois eles disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Você já sentiu isso, irmão? A palavra de Deus sendo pregada, exposta, ou você lendo as Escrituras, você refletindo, meditando, e você sentiu uma ardência no seu coração? É isso aqui, são as fortes emoções que é produzida pelo Espírito Santo, e isso é chamado de, segundo aqui o Jonathan Edwards, do texto de Mateus 3:11, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Existe uma interpretação hoje, né, que diz que o batismo com fogo aqui é uma condenação, né, dos ímpios, tal, tal. Não era a visão do Jonathan Edwards, nem de Calvino, de nenhum dos puritanos. O crente é batizado com o Espírito Santo e com fogo. O fogo está lá em Malaquias, ele vem para purificar com fogo os filhos de Levi. Depois você lê Malaquias 3, Malaquias 4. O fogo também atinge os ímpios, pode ser um juízo contra os ímpios. Mas o fogo de Deus para o crente deixa a fé dele mais preciosa. Agora, para a palha, só destrói, a palha queima. A palha queima, mas a fé genuína, ela é purificada pelo fogo. Então, muitos pastores hoje interpretam isso aqui como, né, juízo, e não para o crente, mas os puritanos, Edwards e tantos outros, o fogo é para o crente também. São as santas afeições. Então, não é de admirar que é tão fria, né, a igreja, porque eles não acreditam mesmo nisso. E pregam o oposto, é claro que vai ser frio mesmo, né? A visão deles, o entendimento deles acerca dessa questão, né? Aqui, concluindo esse ponto, para concluir esse ponto, as Escrituras às vezes comparam nossa relação com as coisas espirituais, as atividades que os homens desenvolvem vigorosamente nos assuntos seculares. Por exemplo, correr, lutar, sofrer por prêmio, lutar com fortes inimigos, guerra total. Isso então, né? As coisas espirituais, os escritores do Novo Testamento usam essas expressões, ó, correr, lutar, sofrer por prêmio, lutar com fortes inimigos, guerra, como uma linguagem para se referir à vida espiritual do crente. Então é uma coisa forte. Correr, lutar, guerra, batalha, né? A graça naturalmente tem intensidades, e existem cristãos em que os atos da vontade dirigidos às coisas espirituais são comparativamente fracos. Todavia, as emoções de todo verdadeiro cristão, aquelas dirigidas a Deus, são mais fortes que as suas emoções naturais e pecaminosas. Então, olha só, as emoções do verdadeiro cristão dirigidas a Deus, ou seja, as santas emoções, são mais fortes que as naturais. Então, temos que examinar aí nossa vida, né? O seu desejo, as suas emoções é mais forte para Deus ou para as coisas deste mundo, né? Importante isso. Todo autêntico discípulo de Cristo ama-o acima, ó, de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda que a sua própria vida. O cristão é chamado a amar a Deus, a amar Jesus, mais que o próprio pai e a mãe, mais que os filhos, mais que o cônjuge e mais que a si mesmo. Aquele que não negar a sua própria vida e me seguir, não é digno de mim, diz o Senhor Jesus. Então, o verdadeiro cristão é aquele que nega a si mesmo, né? Ele nega a si mesmo. Deus que nos criou não só nos deu emoções, porém fê-las a própria causa de nossas emoções. Não tomamos decisões ou agimos exceto se o amor, o ódio, o desejo ou o medo
ou alguma outra ação nos influenciar. É assim que nós tomamos decisões, né? Ser humano. Amor, ódio, desejo, alguma outra coisa nos influencia, algum desejo, né? Isso se aplica tanto a assuntos seculares quanto aos espirituais. É por isso que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, falando-lhes sobre as coisas infinitamente importantes, sobre Deus e Cristo, pecado e salvação, céu e inferno, e ainda assim não há mudança em atitude ou comportamento. A razão é simples. O que ouvem, olha só, não as afeta, não toca suas emoções. Muitas pessoas, Elisão, de fato, proclamo ousadamente que nenhuma verdade espiritual jamais mudou a atitude ou conduta de alguém, a não ser que tenha despertado as emoções. Isso aqui, para mim, irmãos, é extremamente importante no que diz respeito à pregação do Evangelho, é a tarefa do ministro do Evangelho, o pregador, no caso, como ministro. Não tem como mudar a vida das pessoas sem que as suas emoções tenham sido despertadas. Então, muitos pastores não entendem isso, ou não fazem isso, ao meu ver, pelo menos, na minha avaliação. O que que eu vejo lá? A pessoa dá uma aula bíblica ou tem um sermão para só informar a mente da pessoa. Aí ele fica surpreso que as pessoas não conseguem viver aquilo, não conseguem pôr em prática a palavra de Deus. As pessoas não conseguem viver. É claro que não conseguem viver. Por que não conseguem pôr em prática aquilo que aprenderam? Porque, na verdade, as suas emoções nunca foram despertadas. É por isso que não se consegue viver a palavra de Deus. A pessoa não tem apreço, ela não tem desejo, ela não tem amor, ela não tem alegria, ela não tem afeição nenhuma, emoção nenhuma por aquela doutrina que ela ouviu ou pela própria palavra de Deus. Por isso a vida dela não foi transformada. Então, um pregador já disse o seguinte, falando de pregador para pregador, você quer que os ouvintes, as pessoas que ouvem, tenham o seu coração tocado pela palavra que você está pregando? Então, primeiro, a palavra tem que alcançar o coração do pregador. Primeiro, derreter o seu coração, arder o seu coração, para depois os ouvintes. Senão não tem como, irmãos. Não tem como. O que vai alcançar o meu coração é o que alcançou primeiro o coração do pregador. Né? Tem uma frase que diz lá, uma frase antiga, né? Tem que acender a fogueira no púlpito. O fogo vem do púlpito, né? O fogo dessas emoções vem de lá. O cristão, claro, cada um em particular tem o seu dever de sentir as suas emoções, mas a pregação deveria ser, é um dos maiores, ou principais meios de despertar as emoções das pessoas. Né? Agora, é pregar emocionalismo? Não, não é como as pessoas acreditam por aí, não é emocionalismo. Mas é uma emoção santa, que vem das Escrituras. Então, negar isso não é pregar corretamente a palavra de Deus no púlpito. Assim eu entendo, e assim ele está dizendo aqui, ó. Nenhum pecador jamais desejou ardentemente pela salvação, nenhum cristão jamais acordou do frio espiritual, a não ser que a verdade tenha afetado o seu coração. Esta é a medida da importância das emoções. Olha como é grave, como é sério. Olha como a emoção é tão importante. Por que que é tão importante? Porque jamais ninguém foi despertado. Vou mudar aqui a cor. Se foi cor verde. Quero colocar outra cor. Ninguém jamais foi despertado sem primeiro, no seu coração, ter sido afetado, ou as suas emoções terem sido afetadas. Então, isso aqui, irmão, deveria mudar o nosso entendimento de muitas pessoas, inclusive da igreja hoje, né? De muitos ministros aí, especialmente agora me refiro aos reformados, né? As pessoas não vão buscar, de fato, a verdadeira salvação sem que as suas emoções forem atingidas pelas doutrinas que elas ouviram, pela palavra que elas ouviram. Isso é extremamente necessário. Como isso acontece? Tem a ver com a pregação, esse é outro assunto, mas tem a ver com a pregação, tem a ver com a vida de oração do ministro e tem a ver com a vida de oração da igreja. Também, claro. Mas isso é extremamente necessário. Irmãos, eu acredito que eu vou parar por aqui, vou fazer um resumo aqui geral para concluir. Antes de fazer esse resumo, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Já tinha ouvido sobre esses assuntos antes? Eu nunca tinha ouvido a primeira vez. Alguém quer acrescentar algo, comentar, perguntar? Podem comentar se quiserem. A Então, irmã, acho que as pessoas quando leem sobre os puritanos, pelo menos os que eu ouvi falar,
ao contrário do que foi falado hoje ainda. Vai entender que os puritanos eram pessoas frias, chatas, Isso. pessoas que não eram contrárias a tudo, sabe? Ótimo comentário, irmão. Alguém falou isso aí no meio? Quem foi? Foi sua esposa? Não sei quem falou. Ouviu alguém falando isso, É, concordando. Ótimo comentário. Exatamente. Olha que mentira que se propaga até no meio secular. A igreja puritana, pessoas secas, frias, rígidas. Não é verdade. Ou, não sei se você assistiu, irmão, o documentário Avivamento lá, da Escócia. Você vai ver que é isso aqui. Mesmo entre os ingleses, culturalmente falando, eles são mais frios comparado com o brasileiro, né? Mas mesmo eles não conseguiam se conter diante da palavra de Deus pregada desse jeito aqui, ó, com poder. Tem um fato lá, um relato, né? Vocês não já ouviram falar? Que eu vi um culto onde o pastor estava pregando lá por mais de 2 horas já, o sermão, e ali falou, uma história conhecida, né? Até o Josafá Vasconcelos fala sobre isso, né? Estava lá pregando, o pastor mais de 2 horas, e ele falou assim, ó, irmãos, estou pregando aqui há mais de 2 horas, vou encerrar. Aí ele falou que ouviu só o gemido lá do fundo. Por favor, continue o sermão, continue. Né? Entendeu? É isso que você vê no relato dos puritanos. É o oposto que as pessoas pensam. Exatamente isso, irmão. Ótimo comentário. Falando assim que aí você leu agora há pouco. Uma coisa foi puxando a outra. Isso é desejo, isso é afeição, isso uma coisa foi puxando a outra. Uhum. Você falou que ele foi o maior teólogo americano. Ele foi pode-se dizer, o maior filósofo americano também, não? Sim, filósofo e teólogo maior da história até hoje. Insuperável no entendimento. Não só no meu entendimento, digo assim. As pessoas dizem, até os ateus aí que não gostam dele, anticristãos, dizem isso. Ah, Teólogo, filósofo metafísico e teólogo da história e do sobre essa questão do fogo, então seria mais ou menos igual na sarça, quando Deus falou com Moisés, que a Isso, sarça não se consumiu, porque Deus purifica o seu povo. Mas ótimo, exato. seria o fogo consumidor com relação aos ímpios. O Deus é fogo consumidor, ele destrói os ímpios. No crente, ele consome as impurezas, né? No crente, ele consome as impurezas. O fogo, o pessoal não entende, né, que João Batista, lá em Mateus 3 que fala isso, né? Batismo com o Espírito Santo com fogo, né? Mateus 3. E ele é o mensageiro do Senhor, não é isso? Aqui, ó, João Batista. Mateus 3, 11, né? E aí, cadê? Deixa eu ver o texto que ele fala. Abri aqui. Arrependei-vos, é chegado, porque está escrito tal, né? Ele é o mensageiro do Senhor. Beleza. Aí você vai lá e volta, Mateus, Malaquias. Você vai a Malaquias 3, 1. João... Malaquias 3, 1 está falando de João Batista e de Cristo, né? Ó, eis que envia o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse? João Batista aqui, né? E de repente virá o seu templo o Senhor, aí Cristo, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. E o mensageiro da aliança é Cristo, e o mensageiro que prepara o caminho do Senhor é João Batista. Aí por que eu estou falando isso? Você vai no versículo seguinte, ó. Quem suportará o dia da sua vinda? A vinda de Cristo. Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Ó, o fogo aqui, ó. Ele vem como fogo, Cristo. João Batista fala, eu batizo vocês com água, mas ele não, é com fogo, o Espírito Santo com fogo, e como o sabão dos lavandeiros. Aí você pensa, mas será que o fogo aqui é para o crente? Ele continua, ó, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. O fogo é por filhos de Levi, é os crentes aqui, né? Os refinará com ouro e como prata, como ouro e como prata. E então trará o Senhor então, ao Senhor trará uma oferta em justiça. Ele vai purificar os crentes com fogo do ourives, né? É o Cristo para fazer isso. Então, Malaquias 3 está completamente ligado a Mateus 3, né? Está conectado, na verdade. Então, é exatamente isso, Anderson. Entendeu? É que as pessoas querem interpretar o texto só isolado. Né? O nosso entendimento é a Bíblia como um todo, né? Não só textos isolados. A hermenêutica reformada é essa. Você pega um texto, o que será que quer dizer isso aqui? Vê outros textos, vai combinando os textos, vai entendendo o que é, vai clareando, né? Pegar só texto isolado, é assim que a gente tem de batismo infantil, por exemplo, né?
O Batista não entende porque ele quer pegar só o literal aqui do texto, por exemplo, né? Entendeu? Mas é isso. Joelson, Oi, pode falar. perguntinha. Oi? Eu Fale. deixei uma pergunta no chat. Achei, tá, deixa eu ver. Existem pessoas impermeáveis ao evangelho. Impermeáveis, né? A posição de Edwards é a mesma do Ladianos quanto o batismo do Espírito Santo? Ah, similar. Eu creio que é similar, mas a gente vai, as diferenças vão ser em terminologias. Eu creio, viu, Val? Terminologias. Por exemplo, Edwards usa muito a expressão derramar o Espírito. Você não vai ver ele usando muito batismo, mas ele vai usar nos livros dele, o Edwards, muito o derramar. E derramar é a aspersão, derramar o Espírito, que é uma aspersão. Logo, no meu entendimento, é sinônimo de batismo, né? Tá entendendo? No meu entendimento. Só que o Laudianos ele vai ser mais explícito. Ele vai usar termos ainda diferentes além de batismo, vai usar outras expressões. Então, eu acredito que Edwards e Laudianos, a diferença seja em terminologia, mas basicamente eu acredito que eles creem sim, praticamente a mesma coisa. Mas a terminologia pode mudar. Laudianos usa um selo usa uma expressão a mais. Ele usa uma expressão lá, selo, né? Lá em Efésios, Coríntios, né? Baseado em outro puritano chamado Richard Sibbes, questão do selo, do Espírito, que para ele é sinônimo de batismo. Aí o Edwards, eu não vejo ele falando isso, mas ele usa o termo derramamento. O termo que ele mais usa é derramar. Ele fala que o avivamento foi um derramado do Espírito. Ou seja, derramar, uma aspersão, né, do Espírito, ou batismo também, né? O Espírito foi derramado. E lá em Atos chama de batismo, né? Sereis batizados com o Espírito Santo. Ele é derramado sobre os apóstolos, o povo de Deus em Atos. Irmãos, é isso? Mais um comentário? A Cibs é maravilhoso, né? Eu não sei se tem em português. Eu não sei se tem em português. É uma fonte selada, tá? O nome do livro aí, em inglês, do Richard Sibbes, sobre esse assunto. Oi, William, pode falar. Eu estava aqui pensando, né? Ele fala assim desse ardia o coração, né? E o altar era onde descia o fogo, né? Então a gente pensa. Eu estava vendo esse um comentário a diferença de sacrifício e holocausto, né? Que o holocausto é quando queima por inteiro, né? Então nem todo holocausto é um sacrifício, mas nem todo sacrifício é um holocausto, né? Uma outra ilustração bacana é que você pode ter aquele barco, ou aquele trem a vapor, né? Pode ter lenha, mas se não tem fogo, não anda, né? Isso. Barco a vela também. Você pode ter a vela, mas se não tem o espírito soprando, também não sai do lugar. Eu vi também que afeto você pode ver como disposição, né? Então, talvez seja por isso que a gente não. Aí eu acrescento mais uma palavra, né? Motivação. Acho que é por isso que a gente, eu não sei se pode estar acontecendo com alguém aqui. Eu já passei muito por isso. Está desmotivado, porque você não tem um fogo que move a caldeira, né? Nos dias de hoje. Uhum, isso mesmo, muito bem, irmão. A ideia do fogo é nesse sentido, né? Você precisa. O próprio também Richard Sibbes, ele tem um livro sobre isso, A Cana Quebrada, né? O caniço ferido. E ele fala isso, do que Cristo, ele vem, quando ele vem, ele não vai apagar a torcida que fumega. Lembra desse texto em Isaías? É o pavio, né? O pavio está quase apagando. Cristo, ele vem, ele vai assoprar para acender essa chama novamente. Novamente a figura do fogo aí, né? Então, realmente, é isso mesmo. Irmãos, mais algum comentário? Se não, fazendo um breve resumo aqui. Só mais uma coisinha. Oi, irmão, pode falar. É que você Pode falou falar. que no lado ocidental eles não entendem. É diferente aí a relação do entendimento sobre o coração. Uhum. No caso, mais ou menos que explica, no caso, esse movimento pentecostal se ser do lado ocidental. Será que no lado oriental tem esses movimentos, esses avivamentos Tem, extrapolados? tem coisas exageradas pro lado de lá também. Coreia, especialmente na Coreia do Sul. Tem também. Mas às vezes o que eu percebi que na cultura lá, no caso do Japão, por exemplo, como no português, pega o exemplo o português, a gente está conversando em português e tal, nós não percebemos. Mas se você parar para estudar as classes gramaticais e algumas palavras, elas têm um sentido e têm uma origem. A gente não sabe por quê, entendeu?
Um exemplo, de cor. Eu sei tal coisa de cor. Eu sei um versículo de cor. O que quer dizer de cor? De cor. Em inglês eu falo eu falo heart, né? By heart. Quer dizer, eu sei de cor. Cor é coração, na verdade, né? Eu sei de cor, entendeu? Cor vem do latim, que é coração. Por isso, quando eu concordo com alguém, fica concordar, dois corações juntos. Concorda, dois corações juntos. É latim, entendeu? E quando você fala mais, você vai lá no médico do coração, é cardiologista. Por quê? Porque cardia é grego para coração. E cor, coração latim, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é que lá na cultura deles, às vezes, eu vi isso lá quando eu estava lá em algumas aulas, é que eles também, como nós, acaba vendo, lendo as coisas, não acaba percebendo essa diferença. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Para algumas coisas sim, mas para muitas coisas não. Várias vezes a minha aula lá levantava a mão, professor, esse ideograma aqui e tal. Aí o professor olhou para mim, nunca tinha pensado nisso. Porque quando você está imerso, você só falando igual o português, falando, 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 você não percebe a riqueza que tem na sua própria língua, no próprio português. Tem uma riqueza muito grande no português que nós não entendemos, não percebemos. Quando você estuda latim, você consegue pegar, entender bastante coisa no português, né? E que vem do grego e latim. Entendeu, Anderson? Às vezes eles acabam não percebendo, porque eles estão tão ali dentro e acabam não refletindo. Geralmente, se você fala só uma língua, só um idioma, você não para refletir na sua própria língua. Você só fala uma língua. Quando você aprende uma segunda língua, você começa a comparar as duas, entendeu? Ah, então é por isso que eu falo assim em português, na outra língua eu não consigo falar do mesmo jeito. Por quê? Porque você está comparando agora, né? Se você fala só uma língua, então eu recomendo aí, tem que estudar outra língua. Pelo menos aí bilíngues tem que ser, já ajuda muito, né? Te dá um amplo entendimento até das coisas de Deus, das escrituras. É muito interessante. Uma ótima pergunta que eu fiz. Irmãos, mais algum comentário? Pergunta? Irmãos quiserem? Não? Então eu vou resumir aqui o que nós falamos hoje, então. Vimos então que esse material, esse livro, foi produzido no período lá do Avivamento, século XVIII. Foi escrito com que objetivo? Mostrar diferenças entre a verdadeira experiência e a falsa experiência espiritual. Por quê? Porque havia exageros de ambos os lados. Pessoas que negavam totalmente, pessoas que concordavam totalmente. Então, Edwards vem trazer um equilíbrio. A ideia dele é nisso desse livro. Primeiro parte aqui, o primeiro ponto, ou melhor dizendo, a primeira parte do livro ele vai tratar do quê? Aqui no título, ó, a natureza, as emoções e a sua importância no cristianismo. Esse é o primeiro ponto dele, é esse. A primeira parte, melhor dizendo, do livro. E ele vai resumir aqui numa proposição extremamente importante, essa que você não deve esquecer. A verdadeira religião, religião verdadeira, o verdadeiro cristianismo, consiste principalmente em emoções santas. E isso é maravilhoso, você entender isso. Paramos aqui, ó, essa parte. Próxima, ele vai falar então sobre várias emoções nas escrituras, Deus ordenando elas. E eu vou mostrar para vocês que não crer nisso é ser arminiano, na verdade, né? Você é a mesma coisa que no livre-arbítrio, você não crê que Deus ordena emoções. Eu já vi pastor calvinista dizendo, Deus não ordena emoções, ele ordena assim. Ele ordena assim em todas elas, muitas delas. Deus ordena de um jeito que você nem imagina, de um jeito tão forte, tão poderoso, você deve obedecer ao Senhor. Então, olha a importância das emoções. As pessoas não são despertadas porque o que elas escutam não toca as suas emoções. Logo, devemos orar por isso. Ore por você mesmo, pela sua família nesse sentido. Que Deus toque as suas emoções, toque o seu coração, dos seus filhos, sua esposa, né? Seu marido, seu cônjuge, e pelas pessoas com quem você conversar acerca do Evangelho, né? Ah, eu vou apresentar o Evangelho para alguém, lá no trabalho, onde eu estudo, né? E assim por diante. Vou apresentar o Evangelho para alguém. Ore para que Deus atinja suas emoções. E, ao falar para outra pessoa, a pessoa também terá o seu coração atingido, né, por aquela verdade que você vai compartilhar. Quando isso acontece, quando o Espírito Santo faz isso, irmão, pode ser o pior ateu. Você pode apresentar argumentos mais lógicos possíveis e mais profundos possíveis. Ele vai continuar não crendo, porque ele está morto em delitos e pecados. Mas você falar no poder, nesse poder do Espírito,
Não estou falando de emoção humana aqui apenas, estou falando algo do espírito. Pior ateu, ele não tem mais argumento. Se a emoção dele é atingida verdadeiramente, espiritualmente, pelo espírito, ele não tem nem mais o que falar, não tem argumento. Não tem. É porque ele não foi despertado ainda para o evangelho. Mas não tem, já vi, você já teve essa experiência? Talvez alguém que já teve, você já ouvi, né? Um pastor lá que ficou um tempão falando todos os argumentos mais profundos, filosóficos, que puder imaginar, o cara não crê, não crê. Você usa lógica, você não crê. Aí o pastor foi e falou assim para ele, olha, você é pecador, você vai para o inferno se não crê em Cristo. Aí o cara creu, só com essa frase o cara creu. Com todos os argumentos humanos, o cara não creu. Como que você explica isso? É Deus, né? É o Espírito Santo fazendo essa obra no coração. Parecido com comida, né, irmão? Você pode ter uma comida que vem da França, mas se não tem sabor, não motiva o paladar, né? Isso. Ele vai dar um exemplo sobre comida depois, aqui lá para frente, o Edward aqui também. Ele fala algo nesse sentido. O paladar, muito bom. Irmãos, é isso. Nós vamos orar então nesse momento? Pode ser? Então, encerramos. Se os irmãos não tiverem nenhum comentário, nenhuma pergunta. Não? Então vamos orar. Pedir ao irmão Edson, faça uma oração, se puder. Também o irmão Anderson. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nesta hora queremos te dar graças, ó Deus, por esse momento que estivemos estudando assuntos da Tua Palavra. Ó Deus, antes nós queremos te louvar porque o Senhor nos conduziu até aqui, nos deu uma boa semana. Ó Pai, e hoje no dia do Senhor estamos aqui reunidos para aprender mais do Senhor. Agradecemos por todas as famílias aqui reunidas, que estiveram juntas aqui para ouvir a Tua voz, estudar e pensar sobre essas coisas. Ó Deus, e através do que escreveu o Teu servo Jonathan Edwards, nós podemos pensar sobre muitas coisas hoje aqui. E por isso, ó Pai, nós também te pedimos que o Senhor possa esclarecer cada dia mais nosso coração, a Tua vontade, o Teu querer, o ensino da Tua palavra. Pela iluminação do Teu Espírito Santo, nós possamos compreender de fato o que o Senhor quer de nós, como é a vida que o Senhor planejou para que nós a vivêssemos, e assim nós possamos viver de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que nos conduza assim, Senhor. Que possa influenciar a nossa vida de tal modo que nós possamos manifestar a verdadeira religião na nossa vida. Possamos ter essa comunhão com o Senhor, essa intimidade contigo, mas que as pessoas possam ver também isso em nós. Ó Deus, que o Senhor nos faça compreender cada dia, ó Deus, o tanto que precisamos do Senhor, crescer na graça, no conhecimento, o tanto que precisamos entender, ó Deus, quais são as ordens do Senhor para a nossa vida, o que o Senhor quer de nós, como que o Senhor quer que sejam as nossas afeições, e assim possamos viver de acordo com o Teu querer. Mais uma vez, nós te louvamos pela vida do irmão Joelson, que tem nos conduzido nesses estudos, tem sido muito bom para nós, tem nos ajudado na nossa edificação, no nosso crescimento espiritual. Louvamos, Deus, por esse propósito que temos de nos reunir, muitos de nós que temos sido, por alguma razão, privados da comunhão, da congregação física com os irmãos, mas o Senhor tem nos dado esta oportunidade de, mesmo à distância, poder estar assim em comunhão com os irmãos para estudar a Tua palavra. Por isso te louvamos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem derramado sobre nós, pela bênção, ó Deus, do Teu Espírito, que nos enche, que nos conduz à verdade, que nos conduz, ó Pai, ao verdadeiro fruto do Espírito. E assim, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor. Também pedimos que o Senhor nos perdoe as muitas vezes que falhamos, deixamos de fazer aquilo que o Senhor requer de nós. E assim, ó Deus, também pedimos que assim como o Senhor nos abençoou na semana que se encerrou, que o Senhor seja conosco nessa semana que começa, cada dia, nos conduzindo em cada momento, em cada coisa, em cada detalhe, para que não nos esqueçamos do Senhor e possamos viver de acordo com o Teu querer.
Assim oramos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, é um Deus que consome, é um Deus que purifica os seus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais esse domingo, dia do Senhor, e esse privilégio que o Senhor nos concede de ouvir esse estudo, é um estudo profundo. Te damos graça, Senhor, porque não são muitos lugares, não são muitos locais que têm um estudo equilibrado, um estudo bíblico, verdadeiramente bíblico. Te agradecemos porque é um privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede. E que o Senhor retire de nós todo vestígio de orgulho ou arrogância, ou se achar superior a outros, a outras pessoas, mas que possamos ser humildes, reconhecer que por muitas vezes estávamos errados, pensávamos errados, aprendemos de forma errada, e que o Senhor retire de nós também o extremo, que possamos ser temperados, que o Senhor nos dê domínio próprio, que o Senhor abra os nossos olhos, assim como o Senhor, em Atos dos Apóstolos, abriu o entendimento de Lídia. O Senhor possa abrir os nossos também, Pai. E assim como nos discípulos no caminho de Emaús, como ardia no coração deles, que possa arder em nós também. Que possa arder em nós também, meu Pai. E que haja um profundo desejo de estar congregando para ouvir mensagens bíblicas de fato. E que o Senhor tenha piedade e misericórdia de nós. Nos ajude a ter igrejas para que possamos estar congregando, para que possamos ouvir pregações que possam arder os nossos corações, para que haja verdadeiro arrependimento, para que haja, sim, um verdadeiro avivamento, para que possamos, Senhor, te obedecer em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Infelizmente, somos pecadores. Que o Senhor nos ajude, pois é uma batalha viver neste mundo, meu Pai. Esteja abençoando cada irmão aqui, cada família, cada familiar que está aqui presente, e os que não puderam estar também presentes. Esteja abençoando a vida do irmão Joelson e de sua família. E que o Senhor nos ajude a crescer cada vez mais e mais para a sua honra e para a sua glória, Pai. Abençoe essa semana que se inicia hoje. Seja conosco. Segure em nossas mãos. Obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, então é isso, né? Deus abençoe a todos. Uma boa semana a todos.